Olá, amigas e amigos da TV Itaperá. Nós estamos falando diretamente do estúdio daqui da cidade de Salto, hoje 31 de março, terça-feira, e estamos trazendo as informações mais atualizadas sobre o Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. Nós temos aqui na região, de Salto, alguns dados interessantes. Já foi confirmado um caso na cidade de Itu. Já foi confirmado um caso na cidade de Indaiatuba. Todos eles, esses dois pacientes, tanto de Itu como de Indaiatuba, eles estão fazendo a quarentena em seu domicílio. E nós tivemos também já a divulgação ontem de um caso de morte, a primeira ocorrência de morte na cidade de Campinas. Aqui em Salto, nós não temos ainda nenhum registro de confirmação de coronavírus. Mas, como nós falamos logo no início das primeiras transmissões que nós fizemos, logo, aqui na cidade de Salto, nós teremos realmente casos registrados do coronavírus. Isso é questão de tempo, tá? E aqui não vai nenhuma notícia no sentido de colocar pânico na população. Pelo contrário, nós estamos dando as informações reais do que vai acontecer. Quando o coronavírus estava lá na China, quando o coronavírus começou a caminhar para a Europa, nós já falamos aqui no programa que logo o coronavírus iria aterrissar no Brasil, tá? E tudo isso nós estamos falando justamente pela importância que tem, a solidariedade da população em relação à quarentena que estamos atravessando. E nós precisamos continuar, fazendo a nossa lição de casa. Só para ter uma ideia, no estado de São Paulo, nós tivemos um aumento de um dia de 98 mortes para 113 mortes. Quer dizer, uma média aí de quase 10% de um dia para outro. No estado de São Paulo, nós tivemos um aumento de um dia para outro de 15% de casos confirmados. Então, no estado de São Paulo, hoje nós temos a confirmação de 1.517 casos. Isso é para mostrar que a doença está avançando, tá? Agora, com certeza, esse avanço não está maior justamente pela quarentena que a população está aderindo. Isso faz com que nós consigamos frear a contagiosidade desse vírus. Isso aí, como nós falamos já, nós vamos sentir o efeito maior daqui mais ou menos 15 dias, quando as estatísticas vão demonstrar como é que foi o resultado, como está sendo o resultado dessa quarentena. Então, é muito importante a adesão de todos. E só para ilustrar como é que está a situação do Brasil. Do Brasil nós temos um aumento de um dia para outro de 7,5% de casos confirmados. No Brasil nós temos quase 4.600 casos confirmados e 159 óbitos até ontem. Então, a nossa estatística, os nossos números são baseados nos dados
de ontem. E como os números são dinâmicos, a gente sempre gosta de frisar a vocês que nos assistem. Os números são dinâmicos, o que nós estamos falando agora, daqui 2, 3 horas, pode-se ter uma alteração desses valores, correto? Então, é só para que a população fique atenta e sabendo da importância de mantermos essa quarentena, no sentido de nós podermos frear essa caminhada do nosso inimigo invisível. E o que nós vamos falar hoje, minha gente, é a respeito das vacinas. Nós estamos já começando, essa semana, a vacinação contra a gripe que é causada pelo vírus influenza, e nós temos algumas informações importantes. É o seguinte, eu sei que as pessoas vão ao posto de saúde e sempre falam: olha, o número de vacinas está pouco, tem que tirar senha, quer dizer, uma série de situações que logicamente não é muito confortável para a população. Mas cada município, isso nós já falamos aqui, cada município recebe um lote de vacinas baseadas nas estatísticas de uso do ano passado. Então, se um município recebe menos que o outro município, é porque o município que está recebendo pouco esse ano não fez a lição de casa o ano passado, tá? A meta do governo qual que é? Sempre 90% da população dos grupos contemplados para vacinar, eles têm que atingir 90%. E a mídia, a imprensa, sempre incentivando a população da necessidade de se atingir esse índice e por isso a população procurar a vacina. Infelizmente não foi assim. Agora, por causa do coronavírus, todo mundo está querendo essa vacina e logicamente vai ter que se submeter a essa organização, justamente para não ter aglomeração e justamente para que o pessoal da área da saúde possa trabalhar com a maior segurança possível, não só para os funcionários, principalmente para a população, para evitar a aglomeração. Então, minha gente, nós temos que ter muita paciência. Nós já falamos que essa vacinação ela tem 3 etapas. Essa primeira etapa ela está sendo para pessoal da área da saúde e também para os idosos, que são aqueles 2 grupos que são de maior risco de contrair a gripe. Agora, o calendário, essas etapas, a primeira, a segunda, a terceira etapa, isso está sendo sempre divulgado pela mídia, e nós já falamos no programa passado, as datas para pessoas vacinarem, tá certo? Agora, na verdade, o que eu queria tratar hoje para vocês é o seguinte: não é porque a pessoa foi vacinada contra a gripe, frisando, o vírus da gripe chama vírus influenza. Gripe é diferente de coronavírus, a gripe é diferente de resfriado, tá bom? São doenças de agentes causadores diferentes. Agora, não é porque a pessoa foi vacinada contra a gripe que ela está 100% protegida. De jeito nenhum. Guardem bem uma coisa: não existe remédio que cura 100% e não existe vacina que protege 100%. Só para vocês terem uma ideia, no caso de idosos que aplicam a vacina, nos idosos, essa vacina
dá uma proteção aí, dependendo do tipo do micróbio, se é o H1N1, se é o H3N2, se é a influenza B, né? Esses 3 micróbios mais comuns que compõem a gripe. Dependendo do micróbio, a vacina vai proteger o idoso em torno aí de uns 85%. Agora, se não vacinar, é pior ainda. Mas vacinando, né, dependendo do tipo do vírus da gripe, vai proteger em torno de uns 85%. Tá? Agora, remédio é a mesma coisa, porque se remédio funcionasse 100%, ninguém morria de pneumonia, ninguém morria de qualquer infecção bacteriana, porque se o remédio age 100%, então todo mundo iria curar. E é justamente essa informação que falta a você. Por quê? Porque, estava tomando remédio direitinho e aconteceu isso. Acontece sim, porque não tem remédio 100%. E é por isso que eu sempre digo, mesmo todos nós seguindo direitinho a orientação médica, seguindo direitinho os horários dos medicamentos, seguindo direitinho o calendário vacinal, nós não temos proteção 100%. Então muitas vezes o pessoal fica indignado. Olha, eu estava tratando de pneumonia e aí virou meningite. Vira mesmo. E é difícil da pessoa entender. Isso é medicina, tá? Então, gente, é uma coisa que a população tem que saber. Mesmo vacinado, não tem proteção 100%. Agora, se não vacinar, olha, é pior ainda. Correto? Agora, uma outra coisa, né? Muita gente fala, olha, eu não tinha nada, vacinei e só fui vacinar, peguei gripe. Olha, é uma informação um pouco distorcida. Talvez depois da vacina a pessoa possa ter um pouquinho de mal-estar, um pouquinho de febre, né? Dor no corpo, até pode, por uma reaçãozinha que todo medicamento, seja vacina ou seja qualquer outro medicamento de farmácia, qualquer uma droga pode dar o seu efeito colateral. Por isso que na bula tem uma série de efeitos colaterais informando quem usa. Então a vacina também pode acontecer. Agora, na grande maioria das vezes, essas pessoas que falam, olha, só foi aplicar vacina para mim ter gripe, é o seguinte, coincidentemente, ele tomou a vacina, mas ele já estava com o vírus, por exemplo, o vírus do resfriado, que nós falamos, é o vírus sincicial respiratório, é o coronavírus diferente desse novo coronavírus, pode ser o rinovírus, quer dizer, é um outro tipo de vírus, que já estava no corpo dele e que coincidentemente ele aplicou a vacina e ele começou a desenvolver o sintoma do resfriado. Aí ele confunde resfriado com gripe, que são coisas diferentes, tá? O resfriado são sintomas leves, né? Coriza, tosse, um pouquinho de dor de garganta, mal-estar, né? Que isso aí passa no decorrer de alguns dias. Gripe já não. Gripe, os sintomas são mais intensos, com febre alta, coriza, tosse, muita dor de garganta, muito mal-estar, o corpo parece que fica quebrado e com complicações que podem ter, logicamente, complicações de pneumonia, broncopneumonia, não é? Enfim, existe um quadro mais sério. E o coronavírus, né? Que todo mundo está acompanhando, né? Aquele sintoma de febre alta, né? Sintoma respiratório, principalmente a falta de ar, né? E que
leva realmente as pessoas terem a insuficiência respiratória e, consequentemente, ser transferido para uma UTI, dependendo da evolução de cada organismo. Então, gente, eu falei aqui cada organismo, porque cada organismo reage de uma forma, correto? Uns têm maior imunidade, outros têm menor imunidade e por aí vai se levando, né, esses processos infecciosos. Então, gente, o que nós temos que fazer, né, é sempre alertar, né, para algumas dicas nesse período de outono e inverno, que é o período que os vírus respiratórios, tanto o vírus da gripe como o vírus do coronavírus, como o vírus do resfriado, gostam dessa época mais fria. Então, a dica é sempre essa: manter um rigoroso isolamento, principalmente nessa fase, tá? Tome bastante água. Líquido é importante, tá? Mas água, tá? A gente não está falando em refrigerante, nada disso, é água, tá? E uma coisa muito importante, gente, vocês veem agora, né, muita propaganda: toma vitamina D para aumentar a imunidade, isso, aquilo. Então tá todo mundo correndo atrás de vitamina D. Cuidado, quem receita vitamina D é médico, tá? E outra coisa, o suplemento de vitamina B tem que ser sob supervisão, porque o excesso de vitamina D causa tanto problema como a sua falta. E com um único agravante: se você tem muita vitamina D, não dá para tirar. Se está faltando, você pode colocar, mas isso é médico que faz. Não é propaganda de televisão, não são os fake news, não são os oportunistas que estão querendo colocar uma série de coisas através da rede social para fazer com que você fique tomando vitamina D à torta à direita. Excesso de vitamina D, gente, faz com que o cálcio no sangue aumente e aí comece a dar problema em vários órgãos, principalmente o rim. Daqui a pouco o rim para e o pessoal não sabe. E ainda ele fica: puxa, mas eu estava tomando tanta vitamina D. E é por isso. Então, quem receita vitamina, gente, é médico. Correto? Quem receita vitamina é quem entende do metabolismo. Agora, vocês querem uma vitamina D que não tem perigo nenhum? É a vitamina D do sol. É só tomar o sol todo dia, uma média de 20 minutos, meia hora, não é? Quanto menos roupa para tomar o sol, é melhor, não é? Quanto maior a área exposta ao sol, é melhor, tá? Por quê? Porque a partir do momento que o seu organismo fabrica vitamina D através do sol, quando chegar no limite, o próprio organismo ele fecha a absorção. Ele não fabrica mais a vitamina D. Enquanto que se você ficar tomando vitamina D à torta direita, vai impregnando no seu organismo. Então, gente, falta de vitamina D é ruim? É. Causa imunidade? Causa, né? Agora, a vitamina D é importante para aumentar a imunidade? É. Agora, precisa ser prescrita a vitamina pelo médico, tá? Para não errar, toma sol. Você não está fazendo a quarentena? Toma sol. Só que o vidro da janela atrapalha, então tem que abrir o vidro da janela, tá? E ficar exposto ao sol, o sol batendo, né? 20 minutos, meia hora é o mais que suficiente para o seu organismo aumentar a imunidade. E volto a falar aquele ditado que eu sempre gosto: quando o sol não entra pela janela, o médico está entrando pela porta. E sempre, não é? A gente basear
nos nossos avós, nos nossos bisavós, no pessoal antigo. O que o pessoal fazia? Botava travesseiro, cobertor, tudo no sol. Não era para secar, é para matar micróbio, tá? É igual aquele ditado, né? O pessoal fala: olha, não coloca o pé no chão, olha, não fique abrindo muita geladeira, olha, não fique pegando a friagem. Quer dizer, todas essas orientações dos nossos avós ainda são importantes, a exemplo do sol. Então, gente, o que nós precisamos é o seguinte: nesse período muito delicado, né, que estamos atravessando, ainda precisamos manter rigorosamente a quarentena. Evitemos o contato com outras pessoas, principalmente pessoas doentes, tá? Pronto-socorro, precisou? Vai, mas vá na urgência, não vá para qualquer coisa, tá certo? Se você tiver, porque as outras doenças, como eu falei, continuam, o infarto continua, não é porque tem coronavírus que o pessoal já não infarta mais, né? Tem dor abdominal aguda, tem urticária, todas essas doenças estão por aí. Precisou? Pronto-socorro, mas é só na urgência. Por quê? Vai no pronto-socorro, o risco de você encontrar outros micróbios é muito grande. Então nós precisamos, nesse momento, bastante discernimento, solidariedade, não é? Muita calma, tá? E que sempre a razão esteja acima da emoção. Evite o fake news, evitem repassar essas informações, né, alarmantes, né? E é por isso que a TV Itaperá, no seu compromisso com a população, ela está para prestar um serviço a todos que assistem o nosso programa. E é por isso que eu convido a todos que estão aí para compartilhar o nosso programa e também assistir através do YouTube aquilo que nós temos de arquivo na TV Itaperá, e também curtam o Facebook Jornal Itaperá, porque através do Facebook Jornal Itaperá, o Jornal Itaperá e a TV Itaperá está veiculando as notícias mais recentes daqui da região. E outra coisa, para informações mais dinâmicas, né, acessem, siga-nos através do Instagram, @Jornal Itaperá. Por hoje é só, voltamos numa próxima oportunidade, levando as atualizações a respeito do coronavírus e de outros assuntos relacionados à saúde, que interessa certamente a todos que nos acompanham. Até o próximo programa. Até lá.